Em nossas vidas de solteiros e até de casados, eu e minha esposa já acreditamos em muitas mentiras relacionadas às nossas finanças. Umas foram contadas por alguém e outras nós é que contamos para nós mesmos. E essas mentiras atrasaram o nosso progresso até o dia de hoje. Quer saber quais são essas mentiras? Então fica aqui que eu já te contarei. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jersey Stuart e vocês estão no meu canal Finanças em Família. Em família, com todos os problemas e soluções diferenciados. Pessoal, em nossas vidas, nós adquirimos muito conhecimento importante e relevante na escola, mas eu não sei por que os assuntos relacionados a finanças nós vamos adquirindo na vida de forma até aleatória, dos nossos vizinhos, dos nossos pais. Quer dizer, de pessoas que também não tiveram um aprendizado específico. Ou então, dos gerentes de banco, dos gerentes de concessionárias, de vendedores que têm interesse em promover os seus produtos e vender caro para nós. Por isso, nós vamos acreditando em muita coisa errada. E veja, eu não estou falando em teoria da conspiração, em forças ocultas, não. Estou falando em assuntos práticos, em informações até simples, que nós deveríamos saber e não sabemos e pagamos caro por isso. Por isso, agora, nós vamos te contar quais foram essas 5 mentiras. Quem nos contou? Por que contaram e quando é que aprendemos que era mentira. E vamos te dar uma mentira bônus. Assim, você vai ficar blindado de um monte de mentiras por vez. Mas tem que assistir até o final, ok? E pessoal, parar de acreditar nessas mentiras e agir de outra forma fez a nossa vida financeira dar um salto. Então, sem mais embromação, vamos revelar quais foram as mentiras. Mentira número 1. Para começar a investir em renda fixa ou variável, vocês precisam ter no mínimo 30 mil reais. Quem contou? O gerente de um banco tradicional. Por quê? Nós tínhamos dinheiro guardado para fazer um investimento ou construir a nossa casa. Como o gerente falou isso, resolvemos usar o dinheiro para construir a nossa casa. O gerente não nos deu outras opções. Mesmo que aquele banco só aceitasse aplicações a partir de 33 mil, ele poderia ter nos falado sobre o Tesouro Direto, por exemplo. Mas não, ele não deu opções. Eu não sei, na verdade, qual o interesse daquele gerente. Talvez ele quisesse que a gente deixasse o dinheiro lá na poupança, mas na verdade, ele mentiu para nós, né? Quando aprendi que ele estava errado, somente muito tempo depois, estudando, assistindo, lendo muito material na internet e conversando com outros amigos que já sabiam investir e aonde investir. Porque se a gente não sabe investir e ficar só com o dinheiro na poupança, a vida financeira não muda mesmo. Mentira número 2. Não adianta amortizar parcelas de prestação antes de atingir o meio do financiamento. Quem contou? Foi um funcionário do banco que fizemos o financiamento para a nossa casa própria. Essa pessoa que nos contou essa mentira, ela realmente acreditava nisso, porque ela também tinha um financiamento. Por isso, ficamos um tempão sem amortizar nada do nosso financiamento. Até tivemos quantias maiores de dinheiro que a gente poderia ter amortizado, mas não fizemos isso por conta dessa informação errada.
O que exatamente esse funcionário nos contou? O funcionário disse que ele aprendeu que, até o meio do financiamento, a maior parte das parcelas eram compostas de juros e somente a partir do meio do financiamento é que as parcelas tinham o principal da dívida e assim a amortização seria possível. Nada a ver, pelo menos não com o nosso tipo de financiamento. Quando aprendi que ele estava errado? Somente anos depois, assistindo ao canal do Primo Pobre, em um vídeo em que ele explica como podemos amortizar o nosso financiamento de maneira fácil e usando pouco dinheiro. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do nosso vídeo, ok? Nós somos muito gratos ao Duda por essa informação. E realmente estamos conseguindo reduzir bastante a nossa dívida graças a esse vídeo. Porém, o nosso objetivo não é amortizar tudo rapidamente, porque agora estamos montando a nossa reserva de emergência. Então, a nossa estratégia está sendo outra. Mentira número 3. Compre tudo no cartão de crédito. Quem contou? Foi uma colega da minha esposa, porque ela, essa colega, fazia todas as compras no cartão de crédito e conseguia se organizar assim. E além disso, ela ganhava muitos pontos no cartão. Como ela fazia isso e dava certo, ela nos aconselhou a fazer isso também. Quando eu aprendi que isso estava errado para nós, para a minha família, quando percebi que em casa nós estávamos sempre desorganizados, sempre devendo e nunca conseguíamos zerar as despesas do cartão, foi um baque para nós. Gente, para ela dava certo. Então, ela não contou por maldade. Ela realmente achou que seria bom para nós. Mas como eu já falei algumas vezes aqui no nosso canal, nós éramos muito indisciplinados com o nosso dinheiro e isso foi um atraso de vida e demorou muito para conseguirmos nos reorganizar, que foi pagar as despesas de comida e roupas com o dinheiro do salário e gastar no crédito somente despesas maiores. Para alguns, essa metodologia pode até fazer sentido, porém para nós aqui em casa, realmente não fez sentido algum. Mentira número 4. O pobre só terá as coisas comprando a crédito em parcelas. Quem contou? Essa é uma crença comum. Faz até parte do inconsciente coletivo. Brincadeira, pessoal. Essa é uma crença recorrente da maioria das famílias brasileiras. Por isso, quando eu casei, eu e minha esposa também acreditávamos nessa mentira. Esse pensamento já era a base que moldava a nossa vida financeira. Por que acreditamos nisso? Porque as mercadorias do Brasil são muito caras e difíceis de comprar. Demoraria para pouparmos para poder adquirir o que queremos e o que precisamos. Por exemplo, se o seu celular quebrar hoje, você já tem o dinheiro para comprar à vista um outro celular? Ou terá que guardar um montante por, 6 meses, por exemplo, para poder comprar um celular novo? E se o que você precisar for mais caro ainda? Como? Reformar a casa? Trocar de carro? Como é que ficará? Você terá que fazer essas despesas em prestações. E aí a gente não sai mais das parcelinhas, do carnê e do boleto, não é mesmo? Quando aprendi que esse pensamento estava errado e que poderia comprar sem endividar, praticamente só há poucos meses, quando comecei a fazer a nossa reserva de emergência. E, gente, isso muda a nossa cabeça, muda mesmo. E vemos que comprar sem se endividar traz muito sossego e tranquilidade. E como eu já falei, às vezes eu compro a prazo sim,
mas porque eu não quero tirar tudo de uma vez da minha reserva. E assim eu vou esticando os meus rendimentos um pouquinho mais. Mentira número 5. Poupar é quase impossível para os pobres. Quem contou é igual à mentira anterior. Esse é mais um pensamento, é como se fosse um dogma de muitas famílias e tem como consequência a gente estar sempre endividados. O fato de não conseguirmos poupar é que nos leva a comprar sempre do crédito, somos escravos do boleto, das parcelinhas, porque não sabemos poupar. E por que isso? Por que não poupamos? Porque nós, a maioria, não temos força de vontade. E nós, eu e a minha esposa, a gente até fazia um orçamento, mas nós não o seguíamos. E outra coisa muito importante, nós não tínhamos força de vontade para fazer pequenos sacrifícios no começo para conseguir poupar. E sem um plano, gente, é impossível poupar. Quando eu aprendi que esse pensamento estava errado, eu percebi que podia começar a poupar quando a minha esposa começou a poupar R$ 25 por mês das aulas de inglês que ela dava. Ao final de 7 meses, ela tinha R$ 175 guardados. Pela primeira vez em nossa vida de casado. Eu sei que isso é muito pouco e faz também bastante tempo. Nós paramos depois, mas foi nessa ocasião que eu percebi que a gente pode poupar sim. E, gente, poupar não é investir. Poupar é conseguir gastar menos do que se ganha para ter uma reserva financeira e investir uma parte. E uma crença bônus que atrapalhou a vida financeira de minha esposa quando ela era solteira. Mas antes desse bônus, se você está gostando, você não quer deixar o seu like agora? Vai que você esquece depois, não é mesmo? Então já deixa o like. E daí já se inscreve, compartilha, ative o sininho. Já faz tudo que fica mais fácil, não é mesmo? Já fez tudo? Então, muito obrigado e vamos à mentira bônus que atrapalhou a vida financeira da minha esposa quando ela ainda era solteira. Mentira número 6. Sempre que pagar um carro zero, troque por outro e assim você sempre terá um carro novo. Quem contou foram alguns amigos da minha esposa quando ela era solteira. Por quê? Naquela época, a família dela só queria ter carro zero. Isso era um valor para a família dela. Então, eles conseguiram comprar um carro usado. Após algum tempo, eles trocaram por um carro zero. Eles passaram 3 anos se matando para pagar esse carro zero. E quando acabaram, trocaram por outro carro zero. E adivinhem só? Mais 3 anos pagando. Mais 3 anos na pindaíba. Isso mesmo, pessoal. Literalmente na pindaíba. Isso quer dizer, foram 6 anos pagando por carros 0 quilômetros. Quando ela aprendeu que ela estava errada, no caso, a minha esposa é que pagava o carro. Havia uma divisão das dívidas na casa dela. Quando ela percebeu que ia passar a vida inteira pagando o carro e não conseguia fazer mais nada na vida, nada no sentido financeiro, claro, ela resolveu parar. Até porque ela já estava guardando para casar. Comigo, é claro. Claro que depois que casamos, nós não compramos mais carro zero. Nem deu, né? O carro está muito caro. E é isso. Acreditamos em tudo isso. Perdemos muito dinheiro, deixamos de ganhar, de poupar e principalmente de investir. Como eu disse, não foram grandes mentiras. Não foi uma conspiração do sistema financeiro. Foram mentiras simples que são fruto de nossa ignorância financeira. Mas essas mentiras simples
podem estar trazendo endividamento, pobreza, falta de dinheiro para muitas famílias brasileiras. É claro que a pobreza, o endividamento para muitas pessoas é causado por baixos salários, situações difíceis. Eu sei que nem todos estão no mesmo patamar financeiro. Há pessoas em situações muito difíceis e eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando que se você não está em uma situação de extrema pobreza, se tem uma situação que pode ser alterada com uma mudança de atitude, faça isso. Não caia nessas mentiras, nessas armadilhas que eu e a minha esposa caímos. E principalmente, pessoal, essas crenças limitantes de que você não sabe poupar, que você não sabe investir. Mude essas crenças. Tem muito conteúdo que vai lhe ajudar. E resumindo, não caia nessas mentiras que eu e minha esposa caímos. E comece hoje a reescrever a sua história, seguindo outra linha de raciocínio. Esse é o nosso objetivo: contar os nossos erros, as nossas burrices financeiras, tudo o que fizemos de errado, para que isso não aconteça com vocês. Como nós sempre falamos, eu não quero dizer que seja fácil, só que é possível. Muito obrigado mesmo por vocês terem assistido ao nosso conteúdo. Vocês são demais. Fiquem bem e até o próximo.